E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Taina Franco na área com vocês, sempre trazendo um convidado interessante, trazendo muita arte, cultura, aqui para a sua internet, também para as ondas do rádio. Estamos na Difusora 810, também estamos no Spotify, no YouTube e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Não se esqueça de curtir, compartilhar, indica esse vídeo, também indica a pauta pra gente. Artistas são muito bem-vindos nesse programa. Aliás, é por conta dos artistas que este programa existe. Estou com ele, gente, que assim, DDD 27, pessoas importadas aqui neste programa hoje. Rodrigo CX comigo hoje nos estúdios, vai contar um pouquinho da carreira, dos lançamentos. Bem-vindo. Vai tocar também, né? Vamos fazer o som, o violão tá aqui. Bem-vindo. Agradeço demais o convite. Jundiaí é uma cidade que mora assim, no meu coração, porque foi uma surpresa grande, né? Eu venho de Vila Velha, Espírito Santo, como eu estava te falando dos bastidores aqui, e quando nós chegamos aqui para tocar, nós somos muito bem recebidos pelo público, que sabiam cantar todas as músicas. A própria banda Raízes Raça, né, do meu amigo Pigo, já tocava algumas canções do nosso disco e nos auxiliou muito para a gente poder, né, alcançar assim, as pessoas e levar a mensagem, né, que a gente já vem levando aí há praticamente 30 anos. 30 anos de carreira. Vamos do começo? Como tudo começa na tua vida, na música? Como o garoto da mobilete, que é? Tô brincando com ele, gente, porque ele acabou de me contar Rodrigo CX. Aí eu falei, por que o CX? Aí ele contou a história da infância, né? Exatamente. Conta pra galera por que CX. Então, CX é um código, muita gente fica perguntando, né? Pô, mas CX você vem da onde, né? Você trabalhava em algum lugar? Eu falei, não, na verdade é uma coisa muito, muito simples, né? Eu gostava de mobilete naquela época, que era febre, né? E as pessoas queriam uma mobilete tal, a outra tal. Um dia a gente estava numa rodinha de amigos, eu falei, eu queria muito ter a CX. E era uma mobilete que na cidade que eu tinha acabado de mudar, ninguém conhecia essa mobilete. Aí ficou aquela coisa de bullying de criança. Ah, tá bom, CX. Aí ficou para sempre. Até hoje, Incluiu aí no nome artístico. Incluí. E quando começa essa coisa da arte na tua vida, né, tinha... Porque a gente tá falando, você nasceu, cresceu ali no Espírito Santo, muita influência carioca, né? Sim. Toda a galera do Espírito Santo que eu conheço, gente, torce pro Flamengo, eu não sei o que acontece, acho que é por causa da TV, né? Que transmitiu os jogos do Rio de Janeiro, é isso? Exatamente, exatamente. Mas na verdade eu nasci em Vitória, mas com 3 anos eu fui morar no Rio, numa cidade chamada Teresópolis. Teresópolis. E aí, porque meu pai trabalhava no banco, então eu vivia mudando para lá e para cá, e de Teresópolis a gente foi para o interior do estado. E nessa época de Teresópolis que foi onde eu aprendi a torcer pelo Flamengo. Tá vendo, gente? Ó, estou invicta aqui na minha teoria. É verdade. E os capixabas torcem pro Flamengo. E meus pais, eles são assim, são aqueles artistas que eles só não tiveram oportunidade. Cantam muito bem, meu pai é um exímio cantor, minha mãe é uma cantora afinadíssima, mas eles foram para outros lados por conta de toda a circunstância que eles viveram, né? E eu, com 8 anos, eu comecei a tocar violão, porque meu irmão, ele tocava e eu sou canhoto. Então era para eu tocar o violão ao contrário. Só que como eu via meu irmão tocar de forma, né, como destro, e ele falou, não, tem que ser assim que tem que tocar. Aí ele me dava uns cascudos. Aí eu fui aprendendo aos poucos com 8 anos. Você pegou o violão já na primeira vez destro, Já isso? peguei destro, nem imaginei que poderia ser o contrário. Que eu poderia ser canhoto nessa vida. A única tentativa pífia na minha vida de tocar algum instrumento foi o contrabaixo, e eu sou canhota também. E aconteceu a mesma coisa. Coloquei o baixo do lado canhoto, né? O professor olhou pra mim e falou, inverte esse baixo. Tá do lado errado, você tá tocando do lado errado. Exatamente, tá do lado errado. E aí eu atribuo a isso a minha incompetência para tocar um contrabaixo. Então eu sempre falo que é esse o fator de eu não tocar, não a minha falta de talento e dedicação, né? E aí você aprendeu a tocar destro já com 8 anos? Eu aprendi a tocar destro e daí eu fui, né, tirando aquelas músicas em revistinha, aquela coisa antiga. De lá, a minha família é muito católica, né?
Então eu fui fazer primeira Eucaristia, eu tocava na primeira Eucaristia, eu tocava na Cris, eu tocava no Mini Jovens, fui até Jesus Cristo na Semana Santa, aquela história toda que a gente Já sabe, né? incorporou o teatro também ali de Já linguagem incorporei um pouco do artística. teatro, da linguagem artística, e eu sempre gostei. Aí eu lembro que nessa época eu vi uma banda tocando, assim, foi a primeira vez que eu vi alguém tocando ao vivo, assim, na minha frente. Falei, pô, que legal, né? Aí um belo dia, um amigo meu ganhou a guitarra, falou, ah, vamos tocar. Aí eu já tocava violão, assim, na praia com os amigos e tal, fora essa parte da igreja, né? E as pessoas achavam legal meu som e tudo mais. As músicas que eu tocava, as versões, eu já fazia versões, não tinha nenhuma composição. A minha primeira composição foi com 17 anos. E logo na sequência eu montei a banda Salvação com o Paulão, que era Salvação o Reggae. guitarrista, Salvação Reggae. E aí a gente fez esse. Começamos aquela história bem clássica, né? Que não tinha um pedestal, que não tinha. Aí pegava um cabo de vassoura, amarrava um negócio numa grade de cerveja, aquelas histórias Do todas. jeito que Do dava, mas jeito que queria tocar, dava. queria tocar. Na época do Exatamente. Salvação, Salvação foi sua primeira banda, assim, porque teve uma Sim, repercussão enorme, né? Ali sim. no meio dos anos 90, não foi Isso, isso? foi. 96, Foi. 96 pra frente tá. ali. E aí já pega a estrada, e aí a vida artística ela vem com seus ônus e seus bônus, né? Porque Sim. não é fácil viver de banda, né? Seus pais, inclusive, não optaram por esse lugar. Exatamente. Existe muito glamour, né, do que é trabalhar com arte, trabalhar com cultura, né, e os caminhos também, ali na década de 90 a gente tinha as gravadoras ainda muito É forte, né, verdade. as bandas que queriam acontecer tinham que estar ou no Rio ou em São Paulo, ali naquela região, em volta da MTV, todo mundo morou ali em Todo Perdizes, mundo, é todo verdade. Sumaré, né, É, que era para onde as bandas iam é verdade. para tentar a vida. Qual foi o caminho, teu caminho artístico na época com o Salvação Reggae? Sim, eu sempre é, compus as minhas músicas, né, as minhas canções, as músicas de salvação. Aham. Algumas músicas são minhas. E quando eu me preocupei assim, eu falei, cara, eu preciso levar algum tipo de mensagem. Sim. Então eu fiz a minha primeira música que era chamada Transformação, era aquela coisa da transformar a sociedade no mundo Aham. melhor, que não vai ter, ninguém vai mais passar fome, aquela utopia que é bonito da gente continuar Sim, vivendo, né? A sim. gente não pode, A gente precisa se agarrar a a gente essas precisa se agarrar esperanças, a né? essas esperanças e ser quem a gente gostaria que o outro fosse, né? Em Sim. relação a esse tipo de atitude para um mundo melhor. E na sequência a gente foi gravou duas músicas três músicas foram Altas Ondas Astrais, Cara Metade e Uhum. Pode Crer. A gente fez uma fitinha na época de fita cassete ainda. Aí mandamos pras rádios e tal. E logo final de 98, início de 99, a gente lançou o nosso primeiro disco, Altas Ondas Astrais, que foi quando chegou aqui pro pessoal. Então, que foi na época assim que é engraçado que ninguém combinou nada, mas na época que começou Salvação, começou Nat Roots, depois, final dos anos 90 veio Planta e Raiz, Sim. o próprio Mascavo também, Mascavo, entre várias outras bandas, né, que vieram dessa safra aí, segunda metade dos anos dos anos 90. 90. Porque teve uma onda reggae muito forte ali Muito. nesse período, né? Sim, Eu lembro que tinha grandes eventos. Acho que a 105 fazia um festival, a Rádio 105 FM fazia. Você lembra, Rafa, o nome do evento que a 105 fazia? Que era só bandas de reggae, assim, muitas bandas de reggae, né? Que tinha aquelas promos de rádio e tal. sim. E eu lembro desse cenário ali nessa onda reggae, né? Que veio muita Teve gente. um evento assim que foi icônico, que foi o Festival de Reggae, Festival Nacional de Reggae, que tem até um CD que a gente participou, que é um festival que teve, acho que foram umas 10 bandas, assim, Tribo de Jah, Nat Roots, Aham. Planta e Raiz e tal, e foi o maior público do IMB, que deram 70 mil pessoas lá dentro, 20 mil pessoas do lado de fora com ingresso, porque venderam mais ingressos do que Nossa. poderia, aí deu uma confusão danada, mas foi assim, mas foi um festival histórico que existe Nesse nesse CD, né? DVD, nesse CD aí, que é, Ah, tem o DVD também. tem um DVD, assim, na verdade não saiu o DVD, mas tem o vídeo, né, Aham. com as canções, com as coisas, foi muito legal e ajudou muito a gente a logo depois nós sermos convidados a fazer uma turnê no Brasil com um guitarrista do Bob Marley, Que que foi o legal. Júnior Marvin. Ele
me passou muitas coisas legais, que a gente pegou um ônibus de São Paulo. Isso só acontece se você estiver em São Paulo, né? Tem umas coisas que acontecem estando em São Só Paulo. estando em São Paulo. Ó, vocês estão aonde? Estamos em São Paulo. Vocês topam fazer uma turnê pelo Brasil com guitarras? Pô, agora. Já. A gente pegou um Volvo, a gente pegou um ônibus de São Paulo até Aracaju, mas um ônibus bacana, sei lá, o Júnior Marvin tava lá, tinha a banda base, era uma banda de Curitiba, e a gente foi descendo, assim, tocando em vários lugares, ele ensinando várias coisas, aquela coisa meio militar que Bob Marley fazia, daqueles gritos de guerra, né, com gargarejo d'água salgada, chá de ginseng, Nossa, entre que experiência vários... incrível, né? Incrível, a gente no ônibus, assim, eu do lado dele, e olhava pra tela, ele com Bob Marley, eu olhava ele do meu lado e falei, não é possível. E a gente tocou aqui, no Café Tequila. Eu fiz uma participação no show dele, foi maravilhoso, foi muito legal. Que legal. O Tequila voltou para nós, saudosistas, né? Que o Tequila foi nossa primeira casa com, né, música ao vivo, Sim. assim, daqui, que várias bandas tocaram lá. O Tequila tá de volta também, com um palco, né? Que é muito legal as casas receberem artistas autorais. A gente tem esse perfil de cover para os bares, que é uma aposta certa, entendo. Claro. Não é uma crítica a dono de bar, né? Não. Mas falta muito esse espaço também, né? De coisas novas. De fomento. De fomento à música novas, autoral é e tal, verdade. né? Mas essa turnê ficou quanto tempo vocês ficaram rodando? Acho que foi uns 2 meses, assim, Legal. mais ou menos. Que a gente foi, aí tinha uns day offs, né, que a gente fazia. Aí a gente foi até Curitiba. Aí a gente passou por aqui, Curitiba, São Paulo, e assim, sempre muito bem recebido, né? E o Júnior Marvin é um cara muito interessante, porque ele passava coisas muito positivas. Ele falava assim pra mim, ele falava assim, ó, após o show, no dia que você vai cantar, você tem que terminar o show e você precisa ir pra casa. Porque você já se desgastou muito, já abriu muito os seus chakras, a sua energia. Que legal. Então você precisa se recolher para depois você poder curtir. Curtir é outro dia. Às vezes é difícil, né? Você tá no meio ali, vamos lá que eu sei que e tal. Aí você acaba indo, mas eu aprendi muita coisa com ele, de você entrar aquecido para um show, sabe? Fazer algum tipo de exercício, alguma coisa. Não tá sentado na cadeira. Agora você vai tocar, você levanta e toca, sabe? Porque tem músico que aquece com uma dose de uísque, né? Comigo não funciona, né? Tem que ser água quente mesmo, bicarbonato de sódio. E daí, quanto tempo com Salvação? Antes de você entender essa tua... A gente vai chegar na tua carreira solo, mas quanto tempo na verdade, essa vida de banda? Sim, a gente começou assim, o embrião foi em 94, final de 94. Aí em 95 a gente estava ensaiando, 96 a gente fala que foi o início real, né? O marco zero da banda. Marco zero, mas a gente já vem já com um epílogo ali de algumas coisas fazendo, né? E então durou uns 10 anos mais ou menos, que aí chegou um certo ponto que a gente já tinha voltado para São Paulo 2 vezes, a gente morou em São Paulo em 99, que foi nessa época que a gente veio para cá, para Jundiaí, tocamos no Dia Vinhedo muitas vezes. Nossa, é verdade. Adler do lado do Dia. Do lado do Dia, a gente tocou em muitos lugares, no clube daqui de Jundiaí tocamos também. Não, você tem a chave da cidade já, né, Rodrigo? Vamos combinar. Cadê a chave de Jundiaí pro Rodrigo? Pigô, me ajuda a agilizar essa, né? Sonho. E agora eu fiz uma participação acho que foi no ano passado com o Pigo no Jumping. No Jumping. Ele tava tocando lá, a gente fez um som, foi muito legal, foi um pessoal lá ver. E aí eu tô com uma previsão de voltar, né, pra gente poder relembrar esses bons tempos aí, porque aqui é maravilhoso, eu amo muito essa cidade. Me diz uma coisa, quando você olhou assim pra banda, pra carreira, com esse tempo todo de estrada e resolveu, como surgiu essa questão de fazer o seu trabalho autoral? Porque você já compunha. O menino de 17 anos já tacava a caneta ali, fazia as composições, muitas composições do Salvação Reggae são suas, né? E quando vem esse desejo mesmo de na verdade, eu sempre fui aquele músico assim que não... se pudesse ser músico e a música ser conhecida, mas eu não tivesse fama, seria muito bom. Porque a fama, ela acaba trazendo, né, um paradoxo ali entre você ser conhecido, as pessoas irem no seu show, mas de certa forma, em determinado ponto, elas acharem que você
parte sua é propriedade delas ali. Então tem esse limiar assim muito tênue, né, entre essas duas questões. E quando eu saí da banda Salvação, eu saí para ser guitarrista de uma outra banda, porque eu não queria mais ser vocalista, eu não queria ser mais frontman. Você tava ali na linha diferente, né? Tocando guitarra, cantando. Exatamente, porque é o que eu sempre falo, você tá numa banda, e fala, mas por que o vocalista, a pessoa... Porque o vocalista, ele tá expressando pro público o que as pessoas mais conseguem entender. Sim. As pessoas conseguem entender uma palavra, uma batida de bateria, elas vão dançar, Sim. um solo de guitarra, elas vão curtir, uma linha de baixo, elas vão também aplaudir, curtir e dançar. É que a letra é a coisa mais tátil da música, e né? aí se identifica com uma coisa, exatamente. Então, chegou um certo ponto assim que eu acho que estava um pouco pesado para mim, por conta de toda essa minha não vontade assim de ter essa fama, de ser famoso, sabe? E aí eu falei, não, eu vou ficar aqui como guitarrista, porque eu posso também ajudar esse novo projeto a ele andar de uma forma legal. Eu gosto muito de guitarra, de equipamentos, de pedais, de amplificadores, essas coisas todas. Não sou aquele vocalista que chego lá só com o microfone, né? Eu gosto de ter e de entender de áudio e tudo mais. E eu vi que eu precisava passar por esse caminho. Então teve essa transição de eu entrar nessa outra banda, que foi a Banda Natural, foi até com o pessoal do Macucos. Eles saíram da banda deles, a Macucos acabou durante um tempo, né? Na verdade, uns foram para um lado, outros foram para o outro. E aí a gente ficou um tempo ali fazendo essa banda, gravamos um disco, eu como guitarrista, e aí a banda foi se dissolvendo, e aí eu fiz o caminho contrário da maioria das pessoas. Eu entrei no baile com 30 anos. Nossa, é um caminho completamente inverso. Porque o baile, eu sempre brinco que o baile é a faculdade do músico, a escola, né? A escola do músico. Eu já comecei no autoral. Então, quando eu entrei no baile, eu já era, né, teoricamente conhecido ali na minha cidade. Então, eu tinha data todos os dias. Era muita coisa, era eventos. O meu cachê foi melhorando muito rápido. E isso foi também... Porque tudo na vida você tem que ir equilibrando, né? Então, ao mesmo tempo que veio a parte financeira de uma forma interessante, mas também eu larguei o meu autoral de lado. Então, eu estava fazendo a minha coisa, Rodrigo CX, era voz e violão, era com percussão, era com banda, e aí eu fazia essa coisa do baile mais, assim, quase segmentado, né? Porque eu não fazia só reggae, então eu fazia um samba rock, fazia um samba antigo, até às vezes um axé antigo, uma coisa mais animada dentro das minhas releituras do que eu fazia. E aí chegou um certo ponto que eu falei, tá, mas tô fugindo do meu propósito. Preciso voltar. Eu tinha umas composições da época do Salvação, voltei a compor. Aí um belo dia, em 2017, encontrei um amigo na Expo Music aqui em São Paulo e, rapaz, eu tenho um refrão que eu acho que vai caber pra você. A estrofe eu não sei, mas o refrão eu acho que tem. Aí ele cantou esse refrão pra mim. Eu falei, cara, bacana. E aí foi indo. Aí tudo na minha vida foram coisas muito naturais, assim, não teve tanto planejamento, sabe? E aí eu fui, gravei essa música, aí regravei Cara Metade numa versão um pouco mais R&B, assim, misturando com reggae. E agora eu vim para São Paulo fazer a mixagem de algumas músicas do meu novo álbum. Que é o Try. Que é o Try, exatamente. Mas já lançou single, já tem... Já lancei 2 singles, mixei mais 2 singles agora, que vão vir agora nos próximos 2 meses. E até meados aí, sei lá, de outubro, novembro, eu lanço meu disco. Meu disco que eu tô esperando há tantos anos. E é um Rodrigo também que percorreu outros caminhos, inclusive fora da arte. Você estava me contando aqui nos bastidores, né? Você foi empreender, teve outros negócios, enfim, né? E como que funciona esse processo de composição? Uma coisa é você compor e tocar com uma banda, por exemplo, que aí você tem que ter uma democraciazinha ali, né? As pessoas, enfim, dão pitaco. Eu não sei como funcionava isso para você, esse trabalho no coletivo, né? E o seu processo de composição deste Rodrigo, que sai da banda, sai da estrada, não querendo essa exposição, esse ônus, às vezes, da carreira artística, né? Sim. Que tua vida não te pertence mais. E agora com rede social tudo um pouco menos, né? Um pouco menos. Também tem seus ônus e bônus. Mas o seu processo de criação?
Então, meu processo de criação, eu acredito que foi o mesmo a vida inteira. Eu sentar, pegar um violão e começar. Na verdade, quando eu comecei, eu não tinha um gravador. Aham. Então, eu pensava numa letra, escrevia um negócio, pensava, aí eu ficava tocando várias vezes para lembrar, porque eu não tinha como gravar. Aham. Hoje em dia, por exemplo, a última música que eu lancei e as duas próximas que eu vou lançar vieram assim, como se fosse um solo de guitarra freestyle, sabe? Eu fui fazendo, posso ter mudado uma preposição ou outra, um substantivo, uma coisa muito básica, mas a música veio assim do início ao fim. Meio Por conta dessa. prontinha pra você. Exatamente. Então eu penso num tema, já tentei escrever de outras formas, escrever poemas, então tem um Aham. monte de poema que eu não consegui ainda musicar. Teve essa música que é Try, que é uma música em inglês, né? Que ela. Eu tentei fazer ela em português primeiro, só que eu falei, nossa, essa harmonia, essa melodia tá muito ainda ao encontro de uma música, de uma letra em inglês. Aí chamei um amigo, que ele tem uma fluência maior do que eu em inglês, ele também é compositor, e foi a minha primeira parceria na vida. É a Sério? única parceria que eu tenho, assim, eu e mais um, foi ele. Que é o Igor Crass. Aí a gente criou, eu criei a melodia, ele criou a maior parte da letra, mas eu dando o direcionamento do que eu queria, do que eu queria levar, qual mensagem que eu queria Aham. levar com aquela letra. E fomos seguindo em frente. Então, o meu trabalho de composição, ele é muito natural, assim, sabe? E solitário. Solitário, Exceto muitas vezes. por Try. Por Try, e 2020 nós fizemos uma confraria das letras. Nós juntamos alguns artistas de lá, alguns compositores, e a gente começou a compor algumas músicas e tal. E a gente tem uma música que tá nas redes que se chama Caraíva Meu Amor, que foi uma composição de todo mundo lá, a gente fez e tá lá registrada aí para sempre. Você falou de Caraíva, eu lembrei que você fez uma versão de Notícia Notícia boa. Boa. Ficou linda aquela versão. Porque na verdade o que que acontece? Veio esse amigo em 2017 falando sobre esse refrão. Aham. Só que as estrofes eram umas estrofes um pouco mais reflexivas pro lado ruim das coisas, né? Ah, mas eu não tenho notícia boa. Aí eu olhei aquilo e falei, eu preciso refazer. Aí eu refiz as duas estrofes que estão na música original. Uhum. Aí eu viajei para Caraíva com um grande amigo meu, Isaac do Acordeon. Se ele um dia ver esse podcast, um grande abraço para você, um dos maiores sanfoneiros do Brasil. E a gente estava tocando debaixo de um pé de uma mangueira lá na beira do rio. Eu tocando essa música, ele, não, toca de novo, toca de novo. Ele, rapaz, precisa de uma parte aqui, assim, assim, assado. Aí ele fez a harmonia. Eu levei aquela ideia e fiz a letra. Eu falei assim, nossa, mas eu já lancei a música, já gravei, já lancei, já sei. Vou fazer uma A versão versão. com essa nova frase, né? E vamos embora, eu acho que a arte é isso, sabe? Sim, de ressignificar, né? A gente tá falando, você falou da palavra, né? Da Uhum. mensagem que você quer levar para as pessoas. A música é esse caminho, né? É uma das formas da gente levar mensagens, seja lá qual for. Sim, E a palavra tem esse poder também, né? De trazer um sentimento, uma reflexão, sim, enfim. Quando a gente é mais jovem, a gente tem todos aqueles sonhos, é né? verdade. A gente tem mais aquela ânsia de transformar o mundo e a gente vai crescendo e vai descobrindo que a gente também tem que ter outros caminhos que só aquele não funciona, É né? verdade. E de repente nesse momento, né, que eu escutei notícia boa, falei, gente, olha a letra dessa música, olha essa música, assim, às vezes é o que a gente precisa mesmo, assim, para começar um dia bem, É. ou para sair daquele ciclo Sim, de revolta, né, de inconformidade e tal. Eu é adorei essa verdade. versão, adorei. É Versão verdade, porque Caraíva. na verdade, assim, até pensando em Andy Warhol, né, ele pegou uma lata de sopa e Uhum. transformou e virou um Um ícone. ícone pop, O né? ícone pop. Então, a arte ela tem esse poder, né, de transformação, de você pegar esse copo, esse copo tá assim, aí daqui a pouco ele já é uma outra Já é outra coisa coisa. para um outro tipo de público, de um outro tipo de formato. Então, eu acho super interessante, né? A gente poder criar e recriar, e copiar e recopiar, e fazer diferente, e fazer igual também. Porque a nossa existência é meio que isso, nesse ponto azul, né? Sim, A gente tá o tempo todo transformando coisas, é né? verdade. E a gente
precisa assumir esse lugar da gente se transformar também, Com né? certeza. Eu vejo que tem músicos, você tá com 30 anos de estrada aí, né? Tem músicos que têm uma dificuldade, eu acho que tem até uma cobrança mercadológica, no sentido de ter que repetir um sucesso, ou não Sim, pode sair muito daquilo que fazia porque o público não vai aderir, é e aí vai verdade. colocando em caixinha, né? É, Eu vejo bandas que eu gosto, inclusive, que acabam caindo naquele lugar que vira quase um cover de si mesmo, sim, né? Fica tentando reproduzir uma coisa que já foi, já passou, deixa aí, né? é. Como que é isso pra você, assim, olhar a tua carreira nesses 30 anos com um disco saindo do forno aí? Na verdade, a música, como você mesma disse, você não pode ser cópia de si mesmo. Sim. Você tem que estar sempre se reinventando. Mas olhando como um paradoxo também, você também não consegue deixar de ser quem você foi a vida inteira. Sim. Então, o segredo que eu vejo para esse tipo de você ficar feliz com o que você está fazendo é você pensar no que você está fazendo agora, tendo a referência do que você teve, mas buscando um elo com o futuro também, com o presente que é o futuro de ontem, Aham. né? Então tudo é presente, tudo é passado e tudo é futuro, depende da perspectiva para onde você está olhando. Mas se você consegue dar um passo à frente, um acorde diferente, sabe, uma letra que você falou uma coisa que impactou mais as pessoas, eu acho que isso aí também faz a diferença e você consegue dar um segmento. Claro que tem bandas, como por exemplo Rolling Stones, que você vai pegar, eles Aham. são meio que aquilo ali e você vai pegar o disco novo deles, vai ficar mais ou menos a mesma Sim, coisa. sim. Eles levam essa linha, né? Mas a gente, como músico brasileiro, nós somos um mosaico, né? De ritmos, de De experiências, influências, de de. raízes. Então, é, eu acho importante a gente também trabalhar isso dentro do nosso dia a dia, da nossa arte, né? Sim, trazer essas novas informações que a Sim, gente catalisa novas informações, né? é, Vai processando as coisas. é verdade. Essa questão de pensar um disco, como tem sido para você? Porque assim, hoje muitas bandas, muitos artistas optam por lançar singles. Sim, Então vou ficar um ano, todo mês, lançando um single, e no final esse monte de single dá o que a gente chamava de disco na minha é, época, né? E tem artistas que ainda continuam pensando no disco como uma história. sim, Óbvio que a figura do single sempre existiram, né? A música para rádio, sim, a os música compactos, os né? compactos, faz total sentido, mas ele estava pensado dentro de uma lógica de um disco onde você Sim, tira um ponto para apresentar comercialmente, né? sim, é Como verdade. você tem pensado a construção do seu disco, do seu trabalho? Então, esse disco, ele é quase uma compilação, assim, da minha carreira, das minhas composições. Uhum. A penúltima música que eu lancei, que se chama Apenas Espero, é uma música que eu compus na época do Salvação. Então você vê que é uma letra mais bobinha, os acordes, a Aham. melodia. Já a outra música, que foi A Vida da Gente, foi uma música também que eu fiz direto. Ela tem uma poesia um pouco menos é, Óbvia, um pouco talvez. menos óbvia, exatamente, os acordes um pouco menos óbvios e trazendo uma temática também menos direta, né? Porque apenas espero a história de um cara que gosta de uma pessoa, que tem uma afinidade, mas ele está esperando, mas que ele sabe que se não der certo ele vai chorar, mas ele vai ter que seguir em frente, Aham. né? Já essa a vida da gente já é uma reflexão da gente entender que a vida é muito mais do que isso, né? A gente está aqui conversando, mas a vida é finita, a vida na Terra é Sim. finita. Então, o que a gente tem que estar deixando aqui? A gente não está deixando um carro importado, a gente não está deixando uma casa, uma viagem que a gente fez de volta ao mundo. A gente está deixando os sentimentos nos corações das pessoas, Sim. o que a gente criou ali, sabe? Toda essa energia que a gente vem passando ao longo da vida, independente da profissão. O bom da arte é que a gente consegue multiplicar isso
para as pessoas. Então, quantas vezes a gente, como artista, ouve as pessoas até hoje falando: nossa, aquela música me tocou de certa forma, porque nós somos humanos. Então, no dia a dia, a gente tem nossas falhas, a gente tem nossos erros, nossos enganos, nossos medos, né? Mas quando a gente faz uma música e a gente leva essa mensagem para o público, elas acabam se identificando e falando assim: nossa, tem isso aqui, achei isso aqui legal, vou levar isso para minha vida. Então, na época do Salvação, tinha pessoas que tinham tatuado frase, até o nome da banda, e levavam isso. Eu já cheguei a ter um show uma vez de um cara chegando: rapaz, essa música mudou a minha vida, porque, Legal. cara, metade era... E uma letra assim: por favor, não vá embora, que eu já joguei tudo fora. Essa frase fez ele largar as drogas e viver com a esposa. E já tinha, sei lá, 10 anos que ele já estava com a esposa. E ele falou: eu cantei essa música para ela, essa música fez eu largar as drogas, que eu dei muito problema para ela, nunca mais eu usei. Claro, né, coisas pesadas, não era beber uma cervejinha ali no final de semana. E ele hoje, a gente tem um filho, e graças a essa frase que tocou minha vida. Então, se você tem isso, você já ganhou a sua vida inteira. Claro, sabe? claro. É uma coisa É que o transforma poder, realmente. poder de transformação, né? Ontem acho que eu estava conversando com os amigos e pensando justamente, você falou no que a gente deixa, né? E a arte tem esse lugar, né? Quando um artista se vai, nós perdemos, sei lá, Gal Costa, perdemos grandes artistas, sim. assim, ninguém fala. O que fica não é a casa que morava, o carro que tinha, o que comprou a viagem para Nova York, não sei o quê. É aquela música. É aquela música, não É tem jeito. aquele refrão. É a lembrança boa. Exatamente. Exatamente. Que eu acho que a arte, ela deixa um legado Deixa. nas pessoas, né? Porque daí o artista vai viver dentro das pessoas, né? Sim. Assim, ela amplia esse lugar da existência, né? A arte amplia esse lugar da existência porque você passa a viver no outro, né? Você não está presente aqui. Exatamente. Fisicamente. E o mais interessante de tudo isso é que a gente cria uma canção, uma poesia, e a gente pensa que foi de uma forma. Eu fiz essa letra pensando nesse copo aqui, que ele está meio vazio. Aí a pessoa: não, mas ele está meio cheio. Aí ela já transforma muda. aquilo, e você fala assim: nossa, mas é verdade, é mais interessante esse viés que ele pensou do que quando eu talvez isso estava inconsciente para mim. Porque depois que você escreve e coloca no mundo, a música não é mais sua, né, Rodrigo? Exatamente. A música é de quem ouve. Exatamente. Você falou do copo, eu olhei e falei: nossa, água limpa. Sabe assim? Nem percebi o copo, né? Cada um vai entendendo. De acordo também com a sua bagagem. E com o seu momento ali, momento, né? Exato. Você está vivendo naquele momento que você ouviu aquela canção. Me fala, das suas influências, né? A gente tá falando aqui de letras de música, de composição. Sim. As tuas influências. Bob Marley é uma coisa meio óbvia, né? Mas o que o garoto lá, né, da mobilete ouvia? Porque a gente tem uma coisa também que é o tempo, né? Naquela época tocava isso na rádio, era o que impactava. Os discos do pai e da mãe também nos impactam. É a nossa primeira reunião social em torno de uma vitrola, né? E o que te impacta, assim? O que você traz daquele menino que começou a tocar violão? Na verdade, o que traz, assim, de referência é uma miscelânea completa, com todos os ritmos, praticamente, que você pode imaginar. Porque com meus pais eu ouvia de Padre Zezinho a Richard Clayderman, a Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, The Platers, entre outros aí dessa geração anos 60, assim, né? Do meu irmão, o heavy metal, que eu virei fã absurdo. Com 8 anos eu tava ouvindo heavy metal, comprando todos os discos. Então eu sei tudo de heavy metal nos 80 e 90, que eu curtia muito. Aí tinha o lado escola, que eu conhecia Trem da Alegria, conhecia as músicas de criança. E tinha, na casa da minha avó, que tinha as meninas que trabalhavam lá eram muito animadas. Então elas ouviam essa rádio mais popular. Então era Sandra Sá, era essas músicas mais populares da época, né, dos anos 80 ali. Então eu tenho o groove da Sandra Sá, com o solo do metal, com o vocal do The Platers, sabe? E um pouco dessa inocência da criança, e também um pouco da música religiosa também, né? Que eu vim dessas músicas cantadas em igreja católica e tudo mais. Então
Tem essa, tudo isso te essa mistura. compõe. Então hoje, se você me chamar e falar assim, Rodrigo, vamos numa festa. Eu não vou chegar pra você e falar assim, se for funk, eu não vou curtir. Se for funk, eu vou curtir. Se for rap, se for reggae, sertanejo, eu tenho as minhas Preferências. preferências. Eu não acho legal, assim, pra mim, músicas que trazem coisas que colocam uma outra pessoa, por exemplo, o funk, ou outras Aham. que colocam uma mulher numa situação que eu não acho que seria legal, assim, ou de letras que também não levam para um lado muito positivo, mas pode ser um cotidiano, uma coisa brincadeira, uma Sim. sofrência, um negócio, sabe? Eu curto de tudo. Então eu não tenho Esse essa apego de. mas eu ouço muito jazz, ouço muito AOR também, que é Steely Aham. Dan, entre esses artistas mais complexos, né? Por mais que eu não faça esse tipo de som. Gosto de música clássica também. Então eu sou um Um mosaico real mesmo, mosaico. sabe? Porque Vários isso, pontinhos. tudo que você carrega, essas referências todas, uma hora sai pelos dedos, né? Assim, você Exatamente. vai somando tudo isso e na hora de compor também tem essas. Vai Vai saindo essas piscando, vai nuances, saindo alguma essas coisa, é nuances, verdade. exato. Você teve algum. Você falou que gosta muito de instrumento, a Uhum, coisa do pedal, não sei que você não era um artista que só pegava o microfone, né? sim. É, você trabalhou também, né, com Tra- instrumento musical? Você... trabalhei. Em 2015, eu trabalhei com representação comercial de uma marca daqui de São Paulo. Eu vim aqui na Expo Music. Eu ia perguntar justamente por isso, para estar na Expo Music. Eu já vinha para Expo Music há muito tempo, né? Já sempre Sempre é um gostei lugar dessas coisas. incrível, né? Trabalhei muito na Expo Music Ai, que já. bacana, é muito legal. E aí eu conheci o pessoal da Edifier, que é uma marca de caixas de som. Sim. Aí eles me deram a representação, deu tudo errado, eu não vendi pouquíssimo. Comprei, eu fiquei com o estoque todo com as amostras todas lá e vendi um. A maioria tá lá em casa até hoje. Um eu dei pro meu pai, outro eu dei para outra pessoa, mas acabou que não deu muito certo. Eu tive uma Aham. hamburgueria nesse caminho que me ensinou muitas coisas. Uma delas é a gente saber também o que a gente não quer, porque a gente já limpa muita coisa, né, Aham. em relação ao que a gente precisa, porque no final das contas a gente tem que olhar que a vida é, é um caminho, né? Não é um objetivo que você tem que chegar, você tem É um que trabalhar caminho. esse caminho, e o meu caminho é a música, o meu caminho é a arte, é a Sim. cultura, e eu estou muito feliz. Inclusive, tem um projeto novo que eu já venho, na verdade, estudando sobre essa fusão de ritmos de 2021 para cá, que é bossa e reggae. É a mistura da bossa nova com reggae. Então eu vou lançar o meu espetáculo agora, dia 28 de novembro, em Vitória, que é essa primeira ideia assim sobre esse mix real, né? Aham. Porque eu passei 13 meses em Portugal no ano passado, levei essa linguagem para lá, mas uma coisa mais voz e violão, com uma percussão. E agora a gente está vindo já com metais, com backing vocal, com Que outras incrível. percussão, com várias coisas aí. E como que é sair de casa, sair do Brasil para fazer turnê internacional? Porque me parece que estar em casa é jogo ganho, É, né? Tem a facilidade da língua, né? Das pessoas, você veio para Jundiaí, as pessoas cantaram sua sim, música, tal, então você tem essa troca, né? Tudo bem que Portugal a gente tem uma similaridade ali, sim, linguística, enfim, mas português de Portugal não é o português do Brasil, gente. Tem umas pegadinhas ali. verdade. Como que foi para você tocar em outro país? Como foi recebido? Portugal é muito interessante, né? Eu não conhecia ainda. E eu fui, né, com algumas promessas assim de amigos, você vai fazer, chegou lá, não tinha nada, eu me virei nos 10, não foi nem nos 30, tinha 10 ali para poder resolver. Resolvi, toquei em vários lugares muito interessantes. A cultura brasileira ela é muito aceita, mas como eu tenho também um Bastante. repertório internacional, e, por exemplo, no Algarve, que é na região sul ali de Portugal, Uhum. tem muito alemão. E eu toco algumas músicas de artistas que fizeram sucesso na Alemanha, inclusive alemães também. E, e é engraçado que o povo de lá, o português mesmo, ele curte muito música brasileira, mas a música chega com muito atraso para Uhum. lá. Claro que o popzão mesmo, aquela coisa, Chega. vai chegando porque o brasileiro tá indo para lá e voltando o tempo inteiro. Uhum.
Mas se você vai numa festa de aniversário, eu toquei numa festa de aniversário de 15 anos, que a menina de 15 anos ela pediu Trem das 11. Era Nossa, a música dela. ápice de um evento em Portugal brasileira é Trem das 11. É a música principal, Nossa. assim. É a Acho que tá música que com as delay. pessoas. Um delayzinho de Delayzinho de uns 70 nada. anos aí. Tranquilo. Mas é por conta da letra, que tem um pouco daquela coisa, da melodia, Uhum. do não posso ficar nem mais um minuto. Uhum. Se você analisar bem, tem até um pouco de uma sofrência, uma música em tom menor. Eles curtem essa coisa do fado, você vê as Sei. cantoras. Então, eles pegam muito essa vertente também do brasileiro, dessa coisa mais sofrida, que eu não vou poder ficar com você, que minha mãe tá me esperando e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, mais que nada, Jorge Ben também funciona muito bem. Essas músicas clássicas, né? A Sim. bossa nova é muito aceita. E esse projeto de bossa com reggae, ele é muito voltado também para o mercado internacional, porque lá é, você vai lá e você conversa sobre João Donato e todo mundo conhece. Aqui Ah, ninguém pois conhece. é, pois é. Entende? Era esse aspecto. Porque muitos artistas vão para, principalmente os pops, Sim, né? E aí fazem os shows e tal, mas tem muito público brasileiro nesses shows, né? A comunidade brasileira vai nos shows dos artistas e tal. Eu tive em Portugal, morei um ano lá em Portugal. Eu percebi que eles consomem bastante música brasileira, mais do que até música norte-americana. A sim, música norte-americana vem mais no pop. Acho que a gente foi mais impactado muito mais. pela música americana do que Europa, né? E aí tive a oportunidade de ouvir músicas de outros países da Europa ali também, que eles têm um mercado próprio ali, e a gente fica muito focado nessa coisa, né? A parada da Billboard, não sei o É, quê, essa coisa super americanizada, inclusive que às vezes eu acho que até empobrece a parada, os 10 mais, são sim, músicas parecidas é até, né? muito. Uma receitinha, mas a diversidade cultural também que você adquire, né? Tocando nesses outros países é incrível, né? Assim, de entender que Trem das 11 é um hit, É um né? hit, é o hit, é o ponto alto da festa. E que a As galera músicas conhece João antigas. Donato, né? Conhece o João Donato. Ontem eu fui no show do Marcos Valle, né? Teve no Cine Joia. Aham. Foi o último show da turnê dele. Ele é ícone no exterior. Ícone, assim, das pessoas fazerem assim pra ele, sabe? E aqui é um nicho Muito muito específico. específico. Muito Ah, específico. claro que vem um Emicida e traz ele no, pra poder, né? Pra ele poder. O Emicida, inclusive, participou ontem do show Que dele lá. legal. Foi bem legal. Mas a gente vê esse resgate, mas você vê o resgate, a pessoa olhando aqui. Mas o Aham. mais interessante é você, tudo bem, o Emicida pegou Belchior e fez isso aqui. Mas vamos ouvir Belchior? Vamos ver o que Vamos hora. pegar a fascinação, vamos ouvir do início ao fim, vamos entender o que que tem ali. Porque as pessoas que você está ouvindo ali, elas não estão ouvindo isso aqui, elas estão Não ouvindo surgiram lá. agora, né? Elas estão vindo lá atrás, um MC dessa galera do rap principalmente, eles vão puxando Sim. coisas antigas, né? E para poder fazer aquelas, entre aspas, As releituras, né? releituras, os samplers, Usa os inclusive, samples, né? exatamente. Eu lembro que quase ninguém conhecia Cassiano, por exemplo, né? Um artista que ficou super esquecido, Sim, né? Jogado de lado. O próprio Belchior, né? Porque também tinha sim, essa coisa preconceituosa, né? Artista é eixo Rio-São Paulo, e tem os sim. sotaques, e tem as características que meio que a indústria uniformizou, né? A Uniformizou e vendeu música. isso pra gente. É, Se você não exato. abrir, você vai pegar os anos 80 e você vai ter o mago, que é o Lincoln Olivetti, Ai, mas que ele maravilhoso. pasteurizou o som Tudo, inteiro. Então tudo. você ouve os arranjos das, das, das bandas e dos artistas que foram dessa época, é tudo Muito muito parecido, parecido. porque eles pegaram aquela coisa anos 80 dos Sim, Estados dos Unidos, Estados Unidos. né? E a gente, mesmo os compositores, né? A gente tinha o Sullivan e o Massadas também, que Sim, fizeram, né, o repertório da música brasileira na mesa deles, né? o Paulo Assim, César Vale também, que o foi César Vale. que fez a mesma coisa também, deu uma pasteurizadazinha ali, mas ao mesmo tempo é necessário você criar uma sequência Sim, lógica ali, sim. e não tem jeito, porque senão, se você pegar hoje, você você não vai ouvir na rádio uma música
que teve um cuidado com a produção. É difícil você ouvir. Ela teve um cuidado com a produção para atingir o seu cérebro Sim. psicologicamente para você ouvir aquilo Porque é uma matemática que se repetidamente. faz, né? Mas não é aquele Matemática. arranjo de cordas que você contratou o cara lá, que o outro cara fez um outro arranjo, que você pensou, que você demorou um mês para você mixar aquela O música. Yamadu Costa não toca em rádio nenhuma, por exemplo. E nem tocará. E nem tocará. É, exatamente. E assim, a gente falou de disco, né? Hoje, a gente ouve música de baixa qualidade, inclusive pelas plataformas que a gente escuta música, Sim. né? Então a música no Spotify ela é super comprimida, Muito, né? é. Então você tem todo um trabalho de estúdio, um investimento na música que não chega nos ouvidos, fora os fones, né? Sim. Os fones de ouvido, Edifier, os meus fones são da Edifier, Ah, inclusive. que legal. Mas a gente não tem também esses fones que a gente compra na barraquinha. Sim. Ele tem essa qualidade, Não né? tem essa qualidade, né? Mas o verdade. músico que tá no estúdio pensa nisso, né? É, mas aí você consegue adequar, você sabendo que vai ser o resultado. É como se fosse uma receita de bolo que você vai fazer num fogão a lenha. Entendeu? Você vai fazer um fogão a lenha. Não vai ficar igual naquele fogão que você consegue regular 210 graus Celsius. Mas como que eu faço para fazer um bolo aqui para ficar legal? Então você consegue levar a sua música para o Spotify e ela ficar ok. Sim. Claro que tem plataformas como o Qobuz, tem o Tidal, que tem menos compressão, a qualidade da música é melhor. Mas o Spotify é 80%, né, do chart. Então Sim. não tem como a gente fugir muito dessa tendência e desse formato que eles entregam para o público. Então dá para a Aprender a gente trabalhar como uma ferramenta mesmo. aprender como uma ferramenta, entender que frequência que não fica tão legal, aí você já tenta mixar de uma forma mais direcionada para essas plataformas. Eu lembro que quando eu comecei na rádio, trabalhar na rádio, lá em 2003, Rádio AM, isso foi uma sacada, assim, eu ouvi isso mudou a forma de olhar, né? Fazia um programa de rock, aí eu tocava música pesada. Sim. E aí, rock pauleira. E aí, um dia o dono da rádio ouvia a rádio 24 horas por dia, ele tinha um programa dele de manhã que eu fazia com ele e tal. E ele chegou pra mim assim, Lindinha, você pode tocar os rocks, mas escuta, tem música que não fica bom na frequência AM. Você tem que ficar em silêncio e ouvir a música para entender aonde ela vai encaixar melhor, não pelo estilo, mas realmente o que a Rádio AM consegue transmitir, porque parecia eu não via, estava dentro do estúdio, parecia uma caixa de abelha, né? E aí também eu fui entendendo e aprendendo como a música se comporta em diferentes apresentações, assim, né? Diferentes dispositivos, apresentações, Exato. uma FM, uma AM, uma Sim. compressão de uma plataforma de streaming Sim. é bem diferente. E como você está lidando agora com essa era de internet? Porque, assim, o artista ele tem agora esse trabalho também. Porque antigamente tinha as gravadoras que faziam toda a parte de marketing, parte comercial do artista, né? Sim. Agora o artista tá por conta com redes sociais, né? Como que você lida com isso? Você tem alguém que te ajuda com as questões de Instagram, Não. de YouTube? Tudo você. É tudo eu. Então, por isso mesmo que eu posto tão pouco. Eu faço tão poucos stories, porque eu prezo muito pela arte. Então, eu acho que quando você foca em ser blogueiro, você deixa de ser automaticamente ser artista. Você deixa automaticamente de aprender sobre um equipamento novo, de trocar uma ideia sobre uma coisa interessante e de também viver a sua essência, né? Eu sou uma pessoa que estudo muito filosofia, então se eu ficar preocupado, por exemplo, se eu fizer um post e esse post tiver um engajamento interessante, eu vou ter que ficar o dia inteiro respondendo, aí tem que repostar, porque tem que aproveitar o hype do algoritmo e tal. E assim não dá. Eu acho que a gente precisa fazer música boa, o mundo precisa de boas mensagens, de boas músicas e fazer um network para que isso chegue nas pessoas. Porque se você pegar a década de 70, não existiria Caetano, não existiria Gil, não existiria Chico Buarque, não existiria Bossa Nova se não existissem
Os populares. Sim, Porque os populares que que mantinham. bancavam as 50 mil cópias do disco, sei lá, Transa do Caetano. Tô chutando, Sim. não sei, mas vendeu pouco. Sim. O disco de Gilberto Gil, qual o disco de Gilberto Gil que vendeu 1 milhão de cópias? Não, outro dia a gente Qual o estava disco de falando. Bossa Nova que vendeu 1 milhão de cópias? Ninguém. Os Que vendeu 100 mil Trapalhões. cópias? Os Não Trapalhões financiavam, era os filmes dos Trapalhões, dentro da questão do cinema, é que fazia com que um Glauber Rocha existisse. Exatamente. Financiava outras coisas, né? Na Exatamente. música a mesma coisa. Hoje a gente olha e fala, ai, Caetano é grande, Chico é grande. Na época, não. Não, nunca foram. Nunca foram. Assim, de vendagem, inclusive. Nunca foram de vendagem. Eles tinham aquela força, né, das composições, do seu direcionamento como artista, como ser humano. Mas era mais um lifestyle, quase. Era o né? lifestyle, Os novos mas que eles baianos. conseguiam ser bancados Aham. pelas gravadoras para chegar onde eles chegaram. Ah, vai gravar nos Estados Unidos com um grande guitarrista, o Djavan gravou Sim. com várias pessoas, fizeram vários sons. Também por conta do que eles levaram para lá, houve um interesse Sim. dos artistas americanos, europeus e japoneses, muitos também, Fazer essa collab. para poder fazer, na verdade, não só a collab, mas também como referência para que aquilo se expandisse. Então, o jazz, né, os americanos, quando eles ouviram a bossa nova, eles falam, nossa, mas que caminhos interessantes. Então você vai ouvindo um Charlie Budd, por exemplo, tocando uma guitarra dele lá, depois da bossa nova é totalmente diferente. Ele já, por mais que é duro, você vê que não tem Aquela ginguinha no dedo aquele brasileiro. temperinho, aquele dendê não tem. Mas já tem já um sal grosso, já tem um coentro, já tem um negócio que ele conseguiu Aham. trazer, assim como o artista brasileiro, você vai pegar um cantor americano, ele canta muito mais do que qualquer cantor brasileiro, porque a forma que ele, a pronúncia em inglês já faz a laringe trabalhar de uma outra Aham. forma. Então, na hora que ele vai cantar, é outro canto. Quando você vai aprender canto, você tem que aprender a falar igual americano. Você tem que jogar tudo para trás, sabe? Então tem essa junção que eles entenderam, que é onde eu busco. Você estava falando sobre singles e tal. Qual é a ideia, eu acho, de um artista? É você montar o seu catálogo. O seu catálogo precisa de singles, não precisa de álbuns. Sim. Né? Então, por exemplo, esse álbum que é meio que uma compilação dessa minha carreira, né? Esse meu primeiro álbum, ele vai ter ali essa história dele, que daqui a 10 anos, tem um álbum do CX, Sim. sabe? Que ele fez aquilo ali, que foi aquele retrato que foi daquela época. Que é uma fotografia o álbum também. É uma né? fotografia. Uma fotografia histórica. É uma ali. fotografia histórica. Por mais que eu tenha uma composição que foi composta há 20 anos atrás, mas essa composição eu gravei ela hoje, então ela tem referência, ela tem nuances, ela tem arranjos que eu estou trazendo para hoje, São né? modernos. E é um novo marco zero também na tua É um carreira, novo marco né? zero, De exatamente. novo, assim como a Salvação não começou lá em 96, começou antes, né? Sim. Você falou que tinha um epílogo, né? É, Novamente, CX, Marco Zero ali, é um disco que pra trazer, né? Ó, daqui pra trás tá aqui. exatamente. E esse sou eu agora. Exatamente. Eu acho isso importante. Honrando o passado, mas apresentando um caminho para Claro. pro presente, pro futuro, né? É o que muita gente, os novos, eles olham para os idosos, para as pessoas, aí tem aquele etarismo, né? Não, Sim. poxa, mas aquela pessoa é assim, aquela pessoa, não, mas eu não vou me juntar. Mas ao mesmo tempo, chega o Marcos Valle e todos os artistas novos querem gravar. Sim. Então a gente precisa entender que o mundo ele só anda de uma forma mais positiva, como acho que Isaac Newton falava, eu vejo longe porque eu vejo acima dos ombros dos meus antepassados. Então é interessante a gente trazer os antigos entenderem que a época deles não foi a melhor, foi uma transformação. Uma construção, né? Porque se o mundo hoje está ruim, quem tava antes aqui? Quem fez o mundo? Eu, você, fulano de tal. Então eu fiz parte desse mundo não tá legal. Então, é a mesma coisa de uma criança. Você fala assim, eu quero deixar um mundo bom para os meus filhos, mas antes eu tenho que deixar uns bons filhos para o mundo. Sim. Né? Então, acho que essa questão da gente poder juntar
esse elo entre a guitarra dos anos 50, que até hoje é a melhor do mundo, Aham. no final dos anos 50, A gente 60, romantiza muito a coisa, romantiza né? muito, que ao mesmo tempo que eu acho interessante trazer essa coisa vintage, né, com o elo do que tem a música eletrônica hoje em dia. Se você pegar, por exemplo, Notícia Boa, a versão original, tem elementos ali de house music e Sim, tal, sim, que sim. é uma coisa que eu gosto também, né? Mas ao mesmo tempo, eu estava conversando agora com o Fernando Sanches, né? Ele é irmão do Gandiamé, estava fazendo a mixagem dessas músicas que eu vou lançar agora, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ah, eu quero soar como os Beatles. Aí não, mas tem que ser a guitarra que eles tocaram naquela época. Não, Não. a guitarra que eles tocaram naquela época tinha 2, 3 anos, eram guitarras novas. Você pode fazer uma reedição daquela guitarra com aqueles, com, é, Com aqueles com timbres aqueles ali. timbres, com aqueles captadores, com aquela madeira, o instrumento que eles tocaram eram instrumentos novos, Sim. não eram instrumentos antigos. Então a gente tem que parar de romantizar isso do vintage, daquela coisa, e e buscar criar esse elo, sabe? Sim. Até mesmo no reggae, o reggae roots, o rock original, sabe? Você vai trazendo, nossa, mas o cara botou um sintetizador. Houve Yes, houve Led Zeppelin, tá tudo lá. Para aquilo, isso aí foi Já uma. fazia antes, já Já consegui. fazia, quando eles colocavam o Yes, uns sintetizadores, as pessoas do rock clássico falavam, nossa, mas o cara tá botando um negócio, uns barulhos esquisitos, mas não Nossa, era. foi o advento da bateria eletrônica O advento da também, bateria né? eletrônica, o Kraftwerk, entre várias Sim. outras coisas, né? Então, eu acredito que a gente precisa estar buscando, não, gente, vamos criar, vamos puxar daqui, vamos puxar de lá e vamos Caminhando entre os unir, tempos ali, caminhando né? entre os tempos, Caminhando mas entre... entendendo o tempo que você está agora, Sim, né? sim, sim. Quem tá produzindo o seu disco? Eu, Você? eu produzo tudo, faço toda a produção, aí eu mando para algumas pessoas, por exemplo, são 2 músicas que eu mixei agora, né? A primeira, o beat é meu, os arranjos todos meus, o teclado é de um amigo grande músico, o Gerê, o Jeremy Naud, que ele é um artista francês, morou um tempo no estado, justamente por conta de um projeto cultural que houve um intercâmbio entre Vitória e uma cidade no interior da França. Então Nossa, vieram incrível. vários artistas franceses para Vitória e vários artistas de Vitória para a França. E quem sabe consigamos fazer artistas de De... Jundiaí para Vila Velha e artistas de Vila Velha para Jundiaí. É isso, vamos fazer essa ponte A aérea. gente precisa fazer essa ponte, A ponte sabe? De cultural. criar essa coisa, porque aí a gente consegue fomentar. O tecladista toca comigo, e aí eu Sim. já estou indo para a França, eu já tenho essa possibilidade. Ele vindo para cá, ele tem as gigs para ele poder fazer com as bandas dele, sabe? E assim, o mercado só evolui. Além, eu sempre falo do mercado, gente, porque a gente precisa entender que tem a questão artística, que é uma questão muito subjetiva e necessária para nossa existência, porque a gente, em especial na pandemia, a gente viu como a arte nos salvou, né? E Verdade. como eu acho que a arte nos separa da barbárie, eu sempre digo isso aqui. Assim, Mas também é um mercado, é uma potência econômica a cultura. A gente precisa enxergar esse lugar, né? É 3% do PIB, é maior que a indústria automobilística, gira mais dinheiro na cultura do que na indústria automobilística neste país. Entendeu? Então, assim, é importante que a gente faça esses intercâmbios, não sim, tenha medo de se lançar sim. e veja, e sim, remunere pessoas, remunere os Claro, de forma artistas, né? justa, De forma justa, exatamente. porque é uma cadeia enorme, é eletricista que trabalha, é muita gente envolvida para além dos artistas que estão ali no palco, E né? quem, quem não estuda o seu passado vai estar indo para o seu futuro de uma forma achando que está fazendo as coisas da forma correta. Mas eu fui numa exposição agora no MAC, aquele Museu de Arte Aham. Contemporânea ali da USP, e eu achei uma coisa muito interessante para você ver o nível das coisas que a gente não tem nem ideia. Os Estados Unidos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, Aham. né? Então eles estavam juntos ali, aí ganharam, né? Ganhar ninguém ganhou nada, Ninguém ganha mas, nada. né? Eles, né? Se disseram vencedores ali. Só que aí foi União Soviética para um lado, Estados Unidos para o outro. O que os Estados Unidos fez? Ele pegou, olhou a arte russa e falou: a arte russa é uma arte muito realista. Então a gente vai fazer uma arte abstrata.
Então, nesse museu tem várias artes abstratas que Rockefeller doou para esse museu, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Sim. Então, eles tinham que direcionar o público para o que os Estados Unidos é. Por isso que a gente é tão americanizado. É a guerrilha cultural, né? É guerrilha cultural. Então, eles estavam tão preocupados com isso que eles mandaram várias artes para cá, para o Brasil. A música americana, tudo foi uma enxurrada de filmes, coisas. né? Os A filmes. indústria cinematográfica americana, ela teve um investimento exponencial nela depois da Segunda Sim, Guerra Mundial sim. para vender o lifestyle americano, Sim. né? Até mesmo você vai ver um cinema e você vai ver, eu tô vendo um cinema europeu. Nossa, mas é tudo mal feito, né? Prefiro ver X-Men. Massa você ver X-Men. Vai ver mesmo, mas mas veja assim, as outras coisas veja as outras também, coisas. que não tiveram tanto dinheiro, mas que às vezes vai te ensinar muito mais Sim. do que um simples entretenimento de Sim. você querer comprar o bonequinho do Homem-Aranha original que custa R$ 1.900, Sim, sabe? sim. Os cards do beisebol, os bonés do New York Yankees. Cara, usa um boné de uma outra coisa. Busque novas referências, né? É. Porque senão você acha que você está tendo alguma opinião, mas sua opinião não é você. Ela já foi construída antes de você. Ela foi construída desde os seus pais, desde a exato. fralda que você usou, Johnson Johnson, desde do shampoo, tudo que você faz, sabe? Então a gente tem que entender que a arte. Não tô aqui para criticar o que eu gosto da música americana. A música americana, os cantores americanos são os melhores do mundo. Mas é a potência da arte, a influência dela na nossa sociedade, de Sim. comportamento, de Sim. ideias, de modo de viver. Sim. A arte, tem gente que fala, não preciso de arte. Mas a arte está em todos os aspectos da nossa vida, está no que a gente come, no que a gente veste, no que Sim. a gente ouve e como a gente se relaciona. Exatamente. Então a gente tem que ter esse pensamento crítico. É legal a gente estar no meio, né? Porque a gente está sempre naquela coisa de buscar uma aceitação, por mais que eu sou gótico, mas eu tenho um nicho de 30 pessoas que eu preciso ser aceito nesse nicho, eu vou ter que me vestir como gótico. Eu não posso chegar lá de roupa branca, mas dizer que eu sou gótico. Para ser gótico tem que tomar vinho ruim, ir no Madame Satã de roupa preta, cara de triste e dançar com a parede. Até eu já dancei, época de The Cure e tal, Sim. essa coisa toda, né? Que a gente achava legal. E ao mesmo tempo que eu tava olhando The Cure, daqui a pouco eu tava olhando um Bob Marley. Eu era esse cara, sabe? Eu gostava de tudo, eu sempre passeava no meio de tudo isso. É de Madame Satã a Amado Batista, gente. Vocês não estão entendendo. É isso aí. Mas o mais interessante, por quê? Porque meu pai sempre me ensinou a ter o pensamento crítico. A gente tem que olhar, legal, mas será que tem outras coisas legais também? Será que bacon faz mal naquela época, né? Meu pai nunca me deu, por exemplo, X-Bacon, né? Uma conversa meio aleatória, assim. Mas é verdade, porque vinha falando que a margarina Becel era a margarina. Hoje você vê que a margarina é que entope tudo. Sim. Hoje você vê que o que entope que dá esse monte de problema é o carboidrato. Não é a gordura animal. Sim. Você pode comer uma bisteca lotada, cheia da gordura, e não é aquilo que vai te matar, não. Não, o ovo foi, ao longo da história, ele foi absolvido, né? Hoje é o melhor alimento do mundo. Exato, o alimento mais completo. Mais completo. Então, a gente tem essa visão crítica das coisas. Você pode ouvir qualquer artista, Luísa Sonza, Anitta, mas tenta entender que a vida é uma jornada e que a gente está aqui para depurar a beleza. A gente pode ouvir, mas tem que entender que aquilo ali que a gente está levando para dentro da gente, a gente está ingerindo aquela cultura como se fosse uma comida. Sim. E talvez de uma forma até mais difícil da gente tirar aquilo de dentro da gente. Então é muito legal você estar numa festa e ver as meninas dançando uma música tal, XYZ lá, mas aquilo está reverberando depois. Então você depois vai parar, vai ouvir um Louis Armstrong, você vai ouvir um Stevie Wonder, você vai ouvir outro som para poder dar uma quebrada. É como se fosse um antídoto para aquele veneno. É como se fosse um McDonald's. Você vai comer o McDonald's, mas no outro dia você tem que comer uma salada. Um pouco de salada e um pouco de McDonald's. Um pouco de droga, um pouco de salada, gente. Exatamente. Não tem jeito. Já diz o ditado. Já diz o ditado. Então eu acredito que a gente tem que buscar esse equilíbrio. Claro que se eu puder comer só coisas boas, comidas orgânicas e tal, Sim. Ok, maneiro. Mas se você não está ainda nesse caminho, tenta equilibrar um pouquinho, porque é como a minha professora da Nova Acrópole, que é a filosofia, fala, o banquete
está servido com todas as consequências das suas ações. Então não adianta você comer McDonald's e querer sentir gosto de maçã depois. Você vai ficar com aquele gosto de McDonald's, sim. né? Que afeta teu paladar, Que né? afeta teu paladar e tudo mais. Só que a arte, ela afeta o seu inconsciente, Sim. sabe? O que você bota na sua casa, a cor que, né, tem o Feng Shui, essa coisa toda. Então, acho importante a gente se preocupar com isso, ter essa visão crítica, mas ouvir de tudo, mas não ser radical, não ser assim, agora eu entendi que o jazz, Stevie Wonder e fulano de tal é legal. Então o isso funk aqui não já me serve mais. Não, né? entendem, cada um tá no seu momento também, Sim. né? Sim. Acho que é por aí. Perfeito. Eu tô lendo um livro, inclusive, como o funk se utiliza de música instrumental, de música clássica, mas de qualquer outro estilo. Por causa dos samplers e tal. Super interessante. Viu? Antes da gente encerrar e botar você pra trabalhar e cantar aqui, redes sociais pra galera te achar. Então, a minha rede social no Instagram é RodCX, né? @RODCX. E as outras redes é Rodrigo CX. Canal no YouTube, tem alguns videoclipes, algumas coisas. Agora, nesse segundo semestre, eu vou colocar bem mais coisas. Tá então, tava aqui tocando no Notícia Boa versão Caraíba. Ah, legal. Quero mostrar seu Spotify pra galera. Aí tem o Spotify, né? Tem as plataformas de streaming que você me acha lá, Rodrigo CX. Até mesmo ainda tem o Facebook lá para você poder acompanhar, que acaba sendo um espelho do Instagram, né? Sim, sim. Gente, o Facebook tá vivo, tá? Tem um monte de gente lá. Aproveitem. É bem legal. Tem E é basicamente isso. Então, assim, tem essas redes, né? Tem esse projeto que eu tô fazendo, que é o Boss Reggae, que eu vou mostrar um pedacinho para vocês do que a gente vem fazendo. E sempre não esquecendo de levar a mensagem, uma mensagem positiva, uma mensagem de amor correspondido, porque eu acredito que cada um tem o seu papel. O meu papel é tentar levar uma mensagem que muitas vezes é para mim, né? Porque essa coisa de você ser positivo é tão difícil, às vezes você acordar e falar, nossa, hoje tá legal, hoje tá bacana, ainda mais, né? Você tendo todos os desafios que cada um tem o seu, eu não posso aqui enumerar, o desafio de um músico autoral, tem milhares, é o maior desafio que existe, eu acredito, mas você tem que olhar os seus desafios e olhar assim, poxa, eu tenho como me levantar da cama? Não, hoje eu não consegui, poxa, mas eu tô vivo, eu consigo pensar. Lembra de Stephen Hawking, né? Sim. Ele chegou um momento que ele não se mexia, era só os eletrodos ali que mandavam as mensagens, as ondas. E ele conversava ali com as pessoas daquele jeito, que ele foi até o fim. Então ele é um grande exemplo para a gente poder seguir em frente. Né? Apesar das adversidades, é o único caminho que tem, né? E nós, artistas autorais, contamos muito com o apoio de vocês, que vocês compartilhem as nossas músicas, as nossas artes plásticas, a música, o que for arte, se você achar interessante, não deixe passar despercebido. Sim. Vai ali dar uma curtidinha, custa compartilha. R$0, dá um like, custa R$0. Zero. Custa R$0. E ajuda muito quem está ali trabalhando. Lembrando que o meu disco, todo esse meu trabalho que eu venho fazendo, ele é 100% recurso próprio. Né? Não tenho até hoje eu não consegui. Estou na busca de patrocinadores, estou na busca de editais, de leis de incentivo, mas até o momento tudo. Se a gente não financiar nossos sonhos, né, meu amigo? Financiamento próprio, E vamos embora, vamos nessa. Mas, viu, abre edital, as pessoas estão nos vendo, nos ouvindo, contrato e show, porque assim, gente, artista vive de show. Porque Spotify, essas coisas não dá dinheirinho, cai umas moedinhas lá, muito pouquinho. Muito pouquinho. Então, assim, contrate o artista, coloque artista autoral aí no teu bar, no teu restaurante, na sua casa de shows, contrate artistas. É verdade. Isso. E aí a gente está com esse projeto, o projeto do álbum. Ano que vem a gente volta à Europa para levar esse show Boss Reggae junto com o autoral, fazendo essa mescla, que eu sou sempre um mosaico, então eu estou sempre buscando. Na época do Salvação, eu tive uma ideia muito inusitada, eu acredito que nunca ninguém tinha feito isso, que era botar um DJ de scratch no meio de um reggae roots, vamos dizer assim, né? Aí veio até Bandeirança, fez depois e tal, entre outras bandas aí fizeram,
que é legal essa coisa da referência deles, porque eles falam assim, mas fulano de tal fez igual. Não, na verdade ele pegou uma referência e trouxe isso. Isso é uma coisa interessante, uma coisa bacana, né? Sim, sim. Eu acho que é isso que... Só agrega, Só né? agrega, porque aí vai crescendo, né? Você faz uma coisa, o outro faz uma coisa, meio que tendo uma referência no que você fez, mas você, mas ele fez um negócio diferente ali. Aí você pega a referência dele, que você foi... Então vira uma coisa interessante, bacana, né? E assim vai se construindo o quê? A música brasileira, gente. É isso. Os repertórios brasileiros, as músicas autorais, os artistas, e todo mundo vai se construindo um pouquinho no outro, um pouquinho em si. Exatamente. Rodrigo CX hoje nos estúdios, redes sociais de novo para você que não anotou, @RodCX no Instagram, RODCX. E em todos os outros lugares, plataformas de streaming, YouTube, Facebook, Rodrigo CX. É isso aí, gente. Para você que está no YouTube, não se esqueça de deixar seu like aqui, comenta esse vídeo. Vou deixar todos os contatos do CX aqui para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, para você que conhece. Distribua a palavra, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar em cada vez mais pessoas aí, levando a música, né, boas palavras e boas vibrações para vocês. Obrigada mesmo. Eu te agradeço o podcast, agradeço a todos e em breve estarei aqui em Jundiaí fazendo breve em Jundiaí para receber a chave da cidade, né, Pigo? Vamos nessa. Isso. Galera, obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.